paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmão, estarmos nesta manhã dando o nosso melhor, não para o homem. Como eu sempre digo, o homem, ele não é merecedor de nada, mas sim dar o nosso melhor para Deus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda exaltação. E nesta manhã viemos aqui adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Viemos aqui nesta manhã participar da mesa em comunhão com o nosso Senhor. Viemos aqui nesta manhã prestar o nosso melhor, o nosso culto racional, de entendimento à palavra do nosso Deus. Amém? Sem muita demora, abra as vossas Bíblias, tá bom, meu diácono? Em Lucas, capítulo 7, seu versículo 36. Vamos falar de mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão. Lucas, capítulo 7, seu versículo 36 em diante. Vamos ler esse versículo até o 50, para que os irmãos venham entender o que a palavra de Deus quer dizer para a minha vida e para a tua vida nesta manhã maravilhosa, neste tempo chuvoso, frio, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Vamos ler. Lucas capítulo 7, seu versículo 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com o próprio cabelo. Beijou-se e ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando é uma espécie de mulher, ela é uma pecadora. Versículo 40. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele respondeu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual eles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: imagino que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus falou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e a enxugou com os seus próprios cabelos. Da mesma forma, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Portudo, isso te asseguro: o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor
é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar os seus pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite, ou melhor, hoje é dia, amanhã, de Santa Ceia, o costume, viu, igreja? De Santa Ceia, culto da família. E hoje nós estamos reunidos na mesa com o Senhor. Mesa de comunhão. Mesa de relembrarmos o sofrimento de Jesus, que passou naquela cruz, naquele madeiro, sofrimento pela minha vida e pela sua vida também. Mas nesta manhã iremos falar de uma mulher, uma pecadora. A palavra do Senhor diz que certo fariseu convida Jesus para sentar à mesa com ele, mesa, comunhão. E esta mulher, sabendo que Jesus iria estar ali na casa do fariseu, entrou e assentou-se aos pés de Jesus. Observe que a palavra do Senhor, ela não fala o nome desta mulher. Ela não fala se esta mulher tinha família, se esta mulher era rica ou era pobre. A palavra do Senhor só vai nos dizer que ela era uma pecadora. E não era uma simples pecadora. Muitos são os teus pecados. Mas aquela mulher havia a necessidade de estar perto de alguém que poderia tirar todos os seus pecados. E aquela mulher, vendo que Jesus adentrara a casa do fariseu, ela entra também, mesmo sem ser convidado. E muitas das vezes nós ficamos a se perguntar: ninguém me convidou, eu não vou. Certamente que se você não for convidado para o aniversário, não vá. Se você não for convidado para um casamento, não vá. Mas mesmo assim, se você não for convidado para ir para a casa de Deus, vá. Porque ali tem algo que Deus tem para a sua vida. Assim como aquela mulher, ela não foi convidada para participar da comunhão. Ela não foi convidada para participar da mesa junto com o Senhor. Mas ela via uma necessidade de estar ali. E por causa da tua necessidade, ela foi. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher adentra aquela casa e vai aos pés de Jesus e começa a chorar. Começa a chorar e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela começa agora ali a beijar os pés de Jesus. Ela começaria a se declarar ao nosso Senhor. Ela começa ali a dar a sua adoração verdadeira a Deus. Ela começa ali a adorar o santo nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de dar o nosso melhor para o Senhor. Temos a oportunidade de adorar a Deus e nós não fazemos. Outrora preocupado com o que o irmão vai falar, outrora preocupado com o que o irmão vai achar da sua adoração. Não ligue para teu irmão que está ao seu lado. Não adianta olhar para você. Se você veio aqui nesta manhã para adorar e glorificar o santo nome do Senhor, dê o seu melhor para Deus nesta manhã. Adore a Ele como se fosse o último culto da sua vida. Ali aquela mulher, ela não tinha certeza se ela dali ia sair viva ou morta, mas ela entrou naquele lugar para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Observe que ela adentra aquela casa. E quando ela começa a chorar aos pés de Jesus, a quebrar aquele perfume, o bálsamo, e passar sobre os pés de Jesus, e enxugar as suas lágrimas com o seu cabelo, o fariseu ali começa a dizer: se porventura este homem fosse um profeta, ele saberia que uma pecadora estava ali tocando. A vida do fariseu é esse. É tentar distorcer aquilo que Jesus vai fazer na minha vida e na sua vida. Observe quando Zaqueu ele subiu aquela árvore para ver Jesus.
E Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje é necessário eu repousar na tua casa. Zaqueu desce. Zaqueu adentra a sua casa e começa a dizer para Jesus: olha, Jesus, se eu tenho defraudado alguma coisa, alguma pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. E os fariseus que estavam lá fora começam a indagar: como é que Jesus entra na casa de um pecador, de um fariseu? Como é que Jesus entra na casa de um ladrão? Porque Zaqueu, ele cobrava impostos devido. E Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico, e sim, os doentes necessitam. Porque esse aqui também é filho de Abraão. Então a vida dos fariseus é tirar você do seu fogo. Mas aquela mulher não se importou com quem estava sentado à mesa. Ela não se importou com quem ia dizer para ela. Ela só tinha ali um intuito: adorar e glorificar o santo nome do Senhor. E nesta manhã nós viemos aqui na casa do Senhor com este mesmo intuito: adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Dar a nossa primícia, o nosso melhor, não para o homem, mas sim para Deus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda exaltação. Mas Jesus é aquele que sonda os pensamentos. Aquele fariseu achava que Jesus não ia entender o que ele estava falando em pensamento. É o único que pode sondar o meu e o teu pensamento. Se você falar, todo mundo ouve, mas se você orar em pensamento, só Jesus, só a Trindade Santa, ele tem a percepção de entender o que nós estamos falando. E ali ele começa a dizer: se este homem verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora, está tocando nos teus pés. E Jesus olha para Simão e diz: Simão, certo homem tinha 2 devedores, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Esse credor, vendo que esses 2 homens não tinham condições alguma de pagar a sua dívida, ele resolve perdoar os 2. Qual destes 2 ele usou de mais amor? E aí Simão, o fariseu, diz: o que devia mais? E Jesus: julgaste bem. Porque o que tem pouco amor é dado. Mas que tem muito amor é dado. Observaste, Simão, o fariseu, esta mulher entrou na minha casa, e da hora que ela entrou, ela não deixou de beijar os meus pés. Da hora que ela entrou, ela não deixou de molhar os meus pés com as tuas lágrimas. Da hora que ela adentrou na tua casa, ela não deixou de enxugar os meus pés com os teus cabelos. Mas observe, eu adentrei na sua casa, e você nem sequer pegou a bacia para lavar os meus pés, porque como era de costume. Mas esta mulher até agora está lavando os meus pés com as tuas lágrimas. Observaste, Simão, fariseu, eu cheguei na sua casa e nem sequer você me saudou com um beijo na testa, em respeito à minha pessoa. Mas esta mulher, desde a hora que eu cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. Observe, Simão, fariseu, esta mulher, da hora que eu cheguei, ela está prostrada nos meus pés, quebrou um óleo de bálsamo e está lavando os meus pés com o bálsamo. E você, desde a hora que eu cheguei aqui, nem sequer quebrou um perfume para molhar a minha cabeça com este perfume. Então aquele homem, ele fica atônico, porque ali ele só queria pegar Jesus em uma falha. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Jesus é aquele que vê todas as coisas.
Aquele homem queria pegar Jesus na falha, mas não conseguiu pegar. Jesus estava sentado sobre a mesa, aonde tinha um fariseu, aonde tinha uma mulher pecadora. A Bíblia não relata o pecado que ela cometeu. A Bíblia não relata qual foi o erro que ela cometeu. A Bíblia só faz nos informar que ela tinha muitos pecados. Assim como eu, assim como você, que somos pecadores, que somos errantes, que erramos a todo momento, que falhamos, que pecamos. Mas nós servimos um Deus poderoso que perdoa os nossos muitos pecados. E quando ele declara para aquele fariseu, ele olha para aquela mulher e diz: os teus muitos pecados estão perdoados. Os teus pecados que você cometia no passado estão perdoados. Os teus pecados que você cometeu nesta manhã estão perdoados. Os teus pecados que você cometeu nos pensamentos estão perdoados. Os teus pecados que você cometeu no seu olhar estão perdoados. E agora aqueles homens que estavam ali diz: quem é esse? Que até pecado eles perdoam. É o nosso Jesus. O nosso Jesus, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. O nosso Jesus, ele é poderoso para perdoar as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas. Mas o que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer de mim e de você é um perdão verdadeiro. É se arrepender verdadeiramente e não tornar a fazer os pecados de estimação. Porque existem muitos pecados dentro de mim e de você que é de estimação, igreja. E nós não conseguimos largar estes pecados. Mas hoje, nesta manhã, estamos aqui na casa do nosso Deus para confessar não ao homem, mas sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem não pode perdoar os seus pecados, mas nós servimos um Deus verdadeiro, que Ele perdoa todos os nossos pecados. E aqueles homens ficaram ali a imaginar: quem é esse que perdoa pecado? Quem é esse que pode perdoar um pecado de uma pecadora? Quem é esse que permite que uma mulher imunda, pecadora, beije os seus pés? É Jesus. É Jesus, igreja. É aquele ao qual nós servimos. É aquele ao qual nós adoramos. É aquele ao qual nós se prostramos assim, como aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus em adoração a Ele. E nesta manhã nós viemos aqui adorar a Ele em espírito e em verdade. Jesus, como estava descendo, encontrou a mulher no poço de Jacó. E aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Jesus disse a ele: olha ela, se você soubesse a quem você pediria esta água, eu te daria a água da vida, a água que você nunca mais teria sede. E Jesus disse para ela que ela tinha que adorar Ele em espírito e em verdade, porque ela tinha indagado a Jesus. Nossos antepassados dizem que nós devemos orar neste monte ou em Jerusalém. E Jesus diz: nem neste monte, nem em Jerusalém. Porque Jesus está atrás dos verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade. Então, se você é um verdadeiro adorador, se você é aquele que adora em espírito e verdade, comece agora aí a adorar o santo nome do Senhor. Comece aí a glorificar, comece aí a agradecer a Ele pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Quantos irmãos queriam estar aqui ou em qualquer outro ministério, adorando e glorificando o santo nome do Senhor, mas não teve a mesma oportunidade que eu e você estamos tendo, de acordar nesta manhã,
de contemplar as maravilhas do Senhor, de contemplar essa chuva, de contemplar o sol, de contemplar a natureza. Então não cesse de adorar a Deus, não cesse de agradecer a Ele. Eu e você, nós temos todo o motivo de agradecer a Ele, de exaltar o santo nome do Senhor. Mas nesta manhã viemos aqui para adorar em espírito e em verdade. Antes de entrar no período da Santa Ceia, ainda é 9, 10 e 35, nós vamos entrar no período de adoração. Nós vamos entrar no período de adoração ao Senhor nesta manhã.